Campo de energia humano. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Seja bem-vindo quem está entrando comigo aqui ao vivo e você que está assistindo essa live gravada também seja muito bem-vindo a esse conteúdo. Hoje nós vamos falar sobre o campo de energia, né? E hoje existem tantas técnicas, né? Eu acho tão legal que isso cresce a cada dia, que trabalha no campo energético das pessoas. Isso se tornou muito mais comum, muito mais conhecido, né? E nós, como acupunturistas, a gente precisa entender isso de uma forma profunda, entender isso de uma forma técnica também, podemos dizer assim, para que a gente possa atuar de forma assertiva no campo de energia das pessoas. Aliás, uma coisa que perguntam bastante, né? Onde é que a acupuntura age? Como é que é? Até um paciente perguntou isso para mim na semana passada, né? A acupuntura, ela tá agindo aonde? A acupuntura, ela age nos meridianos, nos canais de energia, né? E esses canais de energia fazem parte da nossa anatomia, fazem parte do nosso corpo? Sim, eles fazem parte, só que eles fazem parte de uma região mais sutil do nosso corpo, que a gente pode chamar de campo de energia, né? O campo de energia, ele faz parte de nós, faz parte do nosso corpo, ou podemos dizer assim, da nossa manifestação, né? A gente se manifesta pelas energias, a gente não se manifesta só pelo nosso DNA, pelas nossas células, né? A gente se manifesta também pela nossa parte energética. Tem vários autores que se aprofundaram nesse estudo. Eu até estou aqui com os livros da Barbara Brennan, eu sou bastante fã dessa autora, né? Aqui é um best-seller, que é o Mãos de Luz, né? Que é um livro que eu gosto bastante, um guia para a cura através do campo de energia humano, que é exatamente o que a gente está falando aqui. Esse aqui é um livro mais atual, né? A Barbara Brennan já morreu, né? Cura pela luz interior. Tem o Luz Emergente, que ele tá ali na minha estante também, que é o intermediário entre esses dois livros aqui, né? Esse Cura pela Luz Interior é um livro ótimo também, é um livro muito bonito, conceitos avançados de cura para ter uma vida plena. E a Barbara Brennan, ela esmiuçou muito esse assunto, né, da nossa anatomia energética, ou sutil, que a gente pode chamar, dos chakras também, né, por um processo muito forte que ela tinha de clarividência. Então ela visualizava muita coisa nas pessoas e ela relata muita coisa nos livros dela, né? Quando a gente, por exemplo, faz uma constelação, né, uma constelação sistêmica familiar, lá nós estamos atuando com o nosso campo energético, né? E ampliando um pouquinho mais, nós estamos atuando com o campo energético de todo um sistema familiar. Quando um paciente vem para o acupunturista, ele deita na maca, ele está ali se expondo para um tratamento, né, para uma terapêutica de acupuntura, ele está expondo ali sim o seu campo de energia humano, né? Então esse campo de energia faz parte de todos nós, tá? E é importante a gente entender também que o campo de energia, ele também está nos animais, ele também está nas plantas, né? Ele está em tudo. A própria natureza, né? Se a gente for pegar ali uma árvore, uma cachoeira, tem o seu campo de energia também, tá? Só que nós, como seres humanos, a gente tem uma consciência habitando o nosso ser, né? O nosso corpo. Quer dizer, não é habitando o nosso ser é uma consciência. Então a nossa energia, a gente pode chamar de energia consciencial, porque é uma energia que ela já tem uma identidade, né? Então, por exemplo, o meu campo de energia, ele vai vibrar de acordo com a minha consciência, com o meu nível de consciência também em cada momento. Então, de acordo com os meus pensamentos, de acordo com os meus sentimentos, de acordo com os meus valores, as minhas crenças, assim se molda o meu campo de energia, assim ele é, né? E o nosso campo de energia, ele também se relaciona muito com o ambiente, né, onde a gente vive, onde nós estamos inseridos, e ele também se relaciona bastante com a nossa ancestralidade, né? Nesse livro, Cura pela Luz Interior, ela relata isso também da ancestralidade, ou seja, a energia que já vem, né, lá dos meus pais, dos avós e lá para trás. A constelação também fala bastante disso, né? Então, quando a gente pensa na energia de uma pessoa, a gente está falando de uma energia consciencial, tá? Então, o que é o campo de energia? Eu coloquei um conceito bem simples aqui, é a manifestação da energia na vida humana, né? Então, isso é um conceito bem simples. O campo de energia é a manifestação de energia naquela pessoa.
é a manifestação de energia dela, da identidade dela, da forma como ela se expressa na vida, se manifesta, da forma como ela sente, como ela pensa, né? Como eu falei para vocês, entra tudo aqui, entra crenças, entra valores, tá? E o que é que seria a nossa bioenergia, então, né? Por exemplo, eu vou trabalhar com acupuntura, vou colocar pontos de acupuntura e vou melhorar a energia do estômago, eu vou melhorar a energia do fígado, eu vou melhorar a energia da coluna vertebral, dos músculos, né? Como é que essa energia universal que está em nós, que se processa em nós como consciência, como é que ela se torna algo tão material, podemos dizer assim, né? Ou tão denso a ponto de nutrir um tecido, né? De nutrir o nosso corpo físico. Isso se dá por um processo no nosso corpo, né? Que a gente fala assim, que a energia, ela vem de algo muito puro, né? Vem do cosmos e ela vem da sutileza da nossa manifestação, das nossas energias, podemos falar dos nossos corpos, né? E ela vai se processar, ela vai ser processada em energia fisiológica, né? E quem faz isso no nosso corpo são os chakras. Os chakras são os centros energéticos do nosso corpo, são pontos do nosso corpo onde tem uma maior concentração de energia, né? E esses centros energéticos, eles processam a energia consciencial, né? Que é a nossa energia, numa energia mais fisiológica. E é essa energia que vai nutrir todos os tecidos do nosso corpo, né? Todos os órgãos do nosso corpo. Então, esse processamento transforma a energia em bioenergia, né? Então, esse termo bioenergia no nosso corpo, ele vai ser já uma energia que nutre os tecidos do nosso corpo. Ele vai ser uma energia que está relacionada aos órgãos, aos tecidos, tá? Então, por isso que a gente fala bioenergia, né? Porque é uma energia que ela vai ser processada, né, de consciencial para uma energia fisiológica, tá? E o que é aura nessa história toda, né? Aura é um termo bem conhecido, a gente, né, ouve muito falar e até a gente pensa que aura é uma coisa meio que mística, né? Dá esse entendimento, né? Não é esse entendimento, esse olhar, né, de que é uma coisa muito mística. Na verdade, aura, tá? Em muito tempo ela foi presa, esse termo foi preso mais a um misticismo mesmo, né? Mas a aura nada mais é do que o nosso corpo luminoso, tá? Eu até coloquei aqui um conceito, ó, corpo luminoso que cerca o nosso corpo físico e o penetra, também pode ser denominado como aura, tá? Esse corpo luminoso é o nosso corpo energético, tá? Porque os nossos tecidos corporais, eles fazem parte do nosso corpo físico, a gente pode chamar assim, de corpo físico. Algumas linhas chamam de soma, soma é corpo. Só que existe um moldezinho que é exatamente o molde do mesmo tamanho, formato, tudo do corpo físico. Na verdade, não é o mesmo tamanho, ele é centímetros maiorzinho, tá? E esse corpo é um corpo luminoso que todos nós temos, que também é chamado de corpo energético, tá? No passado ele era chamado de corpo etérico, porque éter vem de algo que a gente não pode ver, algo sutil, algo imaterial, tá? E esse éter, desculpa que eu toquei na tela aqui, e ao tocar na tela entrou, deixa eu tentar ver se eu consigo tirar isso aqui. Porque hoje, gente, eu estou com a internet ruim, tá? Aqui do consultório, eu tô tendo que usar a internet do meu celular. E como eu tô tendo que usar a internet do meu celular, às vezes ela pode dar uma caída aqui, tá? Mas voltando aqui o que eu tava falando de aura. Deixa eu ver se eu consigo tirar, peraí. Ver se eu consigo voltar lá naquele que eu tava, porque agora pra mim ficou muito escuro. Deixa eu ver, não, voltando. Deixa eu ver se eu consigo voltar naquele lá. Pera aí, só um pouquinho. Não. Vamos ver esse daqui. Tô tentando achar um filtro que não fique tão escuro, tá? Porque deu uma escurecida que eu acho que é a minha internet que tá caindo, que não tá muito boa aqui hoje. Mas tá, acho que assim tá bom. Minha luz tá acesa. Mas então, voltando ao que eu tava falando da aura, né? A aura,
ela vinha como esse termo de algo místico, mas a aura, ela é justamente esse corpo etérico, né? Esse corpo de energia. E nesse corpo de energia estão os chakras, nesse corpo de energia estão os meridianos de acupuntura, os canais de acupuntura, eles estão ali, tá? Então esse corpo, a gente pode dizer assim que faz parte da nossa manifestação também. A gente não se manifesta só pelo físico, a gente se manifesta também por esse corpo luminoso, né? Esse corpo energético aí nosso. Que no passado se chamava de etérico por conta desse termo do éter, né? Se a gente vai estudar aí a história, né? A gente vai encontrar esse termo de éter. Só que, gente, além do nosso corpo físico, além do nosso corpo energético, a gente também tem outros corpos que são formas de manifestação nossa, né? Eu já dei uma aula chamada Anatomia Sutil, né? Tá no canal do YouTube, tá aqui no Instagram também essa aula. E essa aula de Anatomia Sutil, eu falo mais especificamente sobre esses 5 corpos, mas só para dar uma resumida aqui, além do corpo físico e do corpo energético, que a gente pode chamar de aura, né? A gente tem também o nosso corpo das emoções, que a gente pode chamar de corpo emocional, tá? Esse corpo emocional, ele também é uma cópia do nosso corpo físico, ele também tem esse mesmo formato do nosso corpo físico. E esse corpo, ele armazena as nossas emoções, tá? E ele não só armazena as emoções que a gente está vivendo agora, a gente não só manifesta as emoções em cada momento por ele, mas ele também guarda informações das emoções já vividas, tá? Então, por exemplo, quando a gente faz uma ressignificação de algo que a gente já viveu no passado, isso se dá através de muitas técnicas, tipo a hipnose, por exemplo, é uma técnica que trabalha esse processo de ressignificação, né? Essas técnicas, elas vão buscar essas memórias emocionais do nosso corpo, que a gente pode chamar isso de bloqueios, tá? Então, quando a gente vive uma emoção que gera um problema em nós, podemos dizer assim, um trauma, vamos usar esse termo, um trauma, que isso reflete na nossa vida agora, no momento que a gente vive hoje, por exemplo, esse trauma ou essa memória, ela se armazena nesse corpo das emoções, tá? Além dele, a gente tem também o que a gente chama de corpo mental. No nosso corpo mental se armazenam todas as informações relacionadas a aprendizado, a integração de ideias, a pensamentos. Então a gente aprende pensando, né? Quando a gente lê, por exemplo, pega um livro para ler, você começa a trazer aqueles conceitos para o seu mental. E você traz esses conceitos para o seu mental, e aí o que é que acontece? Você vai integrando esses conhecimentos e aquilo se torna no seu ser um aprendizado. Você passa a aprender uma coisa que você até então não sabia. A criança, por exemplo, quando ela está indo na escola, está aprendendo lá matemática, está aprendendo ciências, todos aqueles conceitos, eles vão se armazenando no nosso corpo mental. E é uma energia também, a gente utiliza dessa energia do corpo mental para o aprendizado. Tá? Então eu falei do físico, do energético, falei do emocional, falei do mental e tem a consciência, que também a gente chama de corpo espiritual, que seria o nosso 5º corpo. Existem algumas linhas, principalmente os indianos, né, os orientais, orientais é mais amplo, né? Vamos falar dos indianos, eles dividem, né, em algumas linhas de estudo esse corpo espiritual em mais 3. Que daí a gente poderia dizer que existem 7, 8 corpos, até se fala até em 9, tá? Mas vamos pensar em corpo espiritual, porque daí já abrange mais a nossa alma, o nosso espírito, o nosso ser mais sutil, que nos liga ao divino. E que isso se dá muito por esse chakra aqui que fica no topo da cabeça, que é o coronário. O chakra coronário, ele tá fora, tá? Ele tá fora do corpo físico, né? Então a gente fala que ele está aqui em cima, né? Permeando e jogando energia para cima, tá? Esse seria o nosso chakra coronário, tá bom? Ele é mais sutil. Deixa eu ver se eu consigo voltar. Eu não consegui mais voltar naquele filtro que eu tava usando antes, que ele tava me deixando um pouco mais clara, que eu achei que a tela escureceu um pouco. Acho que isso pode ter a ver com a internet, tá? Aí até eu coloquei aqui, ó, a divisão em camadas pode ser chamada de corpos. Isso é uma forma de interpretação
da nossa manifestação ou do nosso campo de energia humano, que é o tema da nossa live de hoje, tá? Mas é importante a gente entender o seguinte: quando a gente fala em corpo emocional, quando a gente fala em corpo mental, quando a gente fala em corpo físico, todos eles têm sua própria vibração energética também, tá? Então, o próprio corpo físico, hoje os cientistas estão entendendo que ele é feito de átomos, né? O que os cientistas hoje já entendem? Que uma coisa que é matéria, né, tipo uma xícara, por exemplo, ela não está parada, embora ela pareça parada, ela está em movimento. Por quê? Ela é formada de átomos, né? E os átomos em aglomeração, eles dão essa sensação de matéria, de densificação. Só que todo átomo ele vibra o tempo todo, porque um átomo ele não deixa de se movimentar, né? Não são lá os elétrons que ficam se movimentando em volta do próton. Então, o nosso corpo físico, embora ele seja o nosso corpo mais matéria, ele também não deixa de ter energia. Ele não deixa de ser energia justamente por conta de que os átomos eles vibram o tempo todo, eles não são uma coisa parada. Então, quando a gente fala em energia, não é uma coisa fora de nós, é uma coisa que faz parte do nosso corpo, que faz parte da nossa manifestação, tá bom? Certo? Bem, e aí, onde é que estão os chakras, então? Os chakras, eles são como se fossem órgãos mesmo, sensoriais, mas órgãos sensoriais energéticos, que fazem parte da nossa manifestação, tá? Então, os chakras, ó, eles levam energia em cada nível ou camada ou corpos. Então, os chakras, eles ajudam a fazer esse movimento das energias dentro dos nossos próprios corpos, né? Eu acabei de falar que todos os nossos corpos têm energia, todos os nossos corpos vibram, né? E como todos os nossos corpos têm energia e como todos os nossos corpos vibram, tá? A gente pode dizer que a transição que acontece de energia de um lado para o outro, de um lado para o outro, vai ter relação com os chakras, é como se eles tivessem essa função, tá? Os chakras, eles também atuam nos nossos gânglios nervosos. O nosso corpo físico, ele é feito também de gânglios nervosos. Então, cada parte do nosso corpo, ela é inervada por uma região. E essa região se chama gânglios. Por exemplo, aqui na cervical tem os gânglios nervosos que vão inervar aqui todo o membro superior, né? Os braços. E aí a gente, conforme vai descendo o corpo, vão tendo mais gânglios, né? Por exemplo, o plexo solar que fica aqui na região abdominal é um gânglio também, né? E é um gânglio que vai ajudar a inervar toda a região abdominal, todos os nossos órgãos abdominais. Então, cada chakra do nosso corpo tem relação com um gânglio, que são várias ramificações nervosas. Então, isso mostra também que os chakras, eles têm uma função importante em todos os tecidos do nosso corpo, em todos os órgãos do nosso corpo, tá? E eles têm a função de alimentar esses gânglios nervosos, tá bom? Eles atuam também como órgãos sensoriais, tá? Com sentidos correspondentes ao nosso campo de energia, né? Então, eles têm uma relação muito grande com a nossa aura mesmo, né? Com o nosso campo de energia. E o que é que acontece através das nossas energias e podemos dizer também através dos nossos chakras? Acontece os acoplamentos energéticos, né? O que seriam os acoplamentos energéticos? Seriam as energias das pessoas se conectando, né? Então, assim, eu lembro que eu falei no começo da live, né? O meu campo de energia é a manifestação energética da minha consciência. A outra pessoa vai ter a manifestação energética dela, né, da consciência dela. E daí quando eu tô lá conversando com uma pessoa, a minha energia e a energia dela se acoplam. Isso é o acoplamento energético. Então, um acupunturista, por exemplo, um terapeuta, né, quando ele está atendendo um paciente, naturalmente a energia do terapeuta e do paciente se acoplam, se conectam, isso acontece e tá tudo bem. A gente não precisa se preocupar em não captar a energia das outras pessoas, porque isso é uma coisa, eu diria, quase que inevitável, uma coisa difícil de evitar, porque faz parte da natureza humana, esses acoplamentos energéticos. Agora, isso não quer dizer que a gente também tem que ser muito inocente,
A gente não tem que ser inocente, a gente tem que se ligar, se observar, estar sempre atento. Porque a partir dos acoplamentos energéticos, a gente passa a sentir a emoção das outras pessoas, a gente passa a sentir sintomas físicos como dores de cabeça, bocejo, cansaço, moleza, por conta de um acoplamento energético. Então é como se aquela energia toda ficasse tanto na minha aura, né, nos meus chakras, que eu sou um pouco eu e um pouco outro, né? Então é bom ter essa consciência, principalmente quem trabalha com as energias, né? Então os acupunturistas, eles precisam ter essa informação, eles precisam se atentar para essas informações. Isso é muito importante, tá? Que seja visto, observado, que se preste atenção sobre isso. É muito importante mesmo, tá? Aí, eu já vou fazer um link desse assunto com o chakra umbilical, né? Também conhecido por plexo solar, porque ele está relacionado ao plexo, que inerva a região abdominal, os órgãos abdominais. Ele fica para cima do umbigo, tá? Fica na barriga mesmo. E esse chakra, ele é um chakra muito importante no nosso processo digestivo, né? Então, tudo que a gente come, nosso corpo precisa digerir ali no estômago, precisa passar pelo intestino para absorção, né? E o chakra, energeticamente, esse chakra especificamente, né, o umbilical, ele atua nesses órgãos digestivos, nesses órgãos abdominais, tá? Então, tudo que a gente come é digerido ali. Mas o que é que acontece? Os acoplamentos energéticos que a gente faz com as pessoas, ele se dá muito por esse chakra. Acontece muito por esse chakra, porque ele é o chakra dos relacionamentos, é o chakra das reações emocionais. Então ele fica bem na frente aqui, né? E a gente acopla com as pessoas por esse chakra. Então o que é que acontece? O nosso corpo energeticamente, ele já precisa dar conta do nosso metabolismo, ele já precisa dar conta da nossa digestão. E quando a gente acopla com a energia das pessoas, às vezes a gente fica com muita energia acumulada no nosso corpo que não é nossa. É meio que uma sujeira energética, a gente pode falar assim, que fica ali no nosso plexo solar, ou no nosso chakra umbilical, tá? E aí o próprio chakra, ele fica fragilizado às vezes, tá? Ele fica fragilizado, ele fica deficiente, ele pode ficar bloqueado, ou ele pode ficar até hiperestimulado. E aí ele não consegue nem exercer tão bem as próprias funções dele, tá? Não consegue exercer muito bem nem as próprias funções dele. E aí o que é que acontece ali, né? Quando ele não está conseguindo fazer a própria função dele. A gente pode começar a ter dor de estômago, a gente pode começar a ter náuseas, a gente pode começar a ter muito esses processos digestivos por conta desses acoplamentos energéticos, tá? Oi, Clara, tudo bem? Eu estou com a internet um pouco ruim aqui. Se você puder comentar para mim dizendo se tá tudo bem, se tá saindo, porque eu tava com dúvida como é que estava aqui. Eu até percebi que a minha iluminação diminuiu por causa da internet. Mas eu espero estar conseguindo passar a mensagem que eu quero passar aqui com essa live, tá? Então, se puder me dar um feedback. Então, o que é que acontece? O chakra umbilical, entendem que ele já tem uma função importante, que é cuidar do nosso estômago, que é cuidar dos nossos órgãos abdominais, do nosso metabolismo, da nossa digestão. Então, quando a gente fica acumulando energia demais, energia que não é nossa, né? E a gente acaba ficando com essa sujeira, vamos falar assim, aqui está normal. Obrigada, Clara, pelo feedback, tá? O corpo, ele quase que entra num colapso ali, né? Porque o chakra fica sobrecarregado de informações. Então, por isso, gente, que é muito importante que a gente faça limpezas das nossas energias, tá? Mas como é que eu faço a limpeza das energias? Não é só você ir lá fazer um reiki com alguém e falar, por favor, limpa minhas energias, faz uma limpeza. Não, a gente precisa ter essa consciência diariamente. Entender que a gente precisa trabalhar a energia dos nossos chakras no sentido de uma limpeza mesmo, de um desentupimento, vamos colocar assim, né? Porque senão ele fica com tanto acúmulo, que a gente começa a ter problema de saúde. A gente pode começar a ter problema metabólico, a pessoa pode começar a ter dificuldade de perder peso, a pessoa pode começar a ter uma série de problemas, né?
estomacais, né? Eu mesma tive um problema até que foi um pouco grave, né? Eu tive uma úlcera no duodeno, né? Ali no intestino delgado. E eu tenho uma sensibilidade energética muito ostensiva, né? Trabalho muito com energia. Então, eu tenho que estar sempre muito atenta, eu tenho que estar tomando sempre muito cuidado com isso, né? Cuidado que eu quero dizer assim, fazer as limpezas energéticas do meu corpo com frequência. E quando eu falo com frequência, é todo dia e muitas vezes mais do que uma vez por dia, né? Às vezes até várias vezes ao dia, né? E a gente já fez muitas lives falando sobre isso, explicando como é que eu faço uma limpeza energética. Inclusive eu falo sempre nas lives que lá no link da bio tem um link que conduz para o YouTube, aqui tá, do meu Instagram, chamado meditação de limpeza energética. Essa meditação de limpeza energética, ela é importante, tá? Ela é importante por quê? Porque a gente cria consciência de como fazer uma limpeza energética em nós mesmos. Então, quem não tem muita noção de como é que se faz isso, já começa por ali, assistindo aquele meu vídeo. Na verdade, ele é mais um áudio, tá? Ele tem umas ilustrações ali, mas ele é mais para você ouvir e para você poder fazer a limpeza energética aí sempre na sua casa. Quem tiver dúvidas disso também pode me mandar mensagem no direct, tá bom? Travou. Eu vou tentar ver se eu aqui. Acho que eu voltei. Eu não sei agora que partes da live que travou, porque hoje eu estou sem a internet Wi-Fi, porque eu acho que ela estava funcionando o dia todo, mas eu acho que ela caiu agora à noite, um pouquinho antes de eu começar a live, eu percebi que ela estava lenta. E aí eu entrei com a internet do celular na live, não sei se eu consegui ficar online o tempo todo, não tenho noção. Eu vi que teve uns momentos que eu escureci aqui um pouco, eu imagino que a internet ficou fraca, não sei se agora voltou, tá? Mas vou continuar aqui a minha live, o meu conteúdo. Depois quando eu baixar, deixar gravado aqui, eu vejo lá como é que ficou o resultado final. Qualquer coisa eu repito a live de novo amanhã também, se for o caso, tá? Se precisar. Que às vezes a internet tá muito ruim mesmo, não tá dando certo. Enfim, também essas coisas técnicas acontecem, né? Mas então é isso que eu tava falando do plexo solar, né? Da importância da limpeza energética, tá? Os nossos pensamentos, gente, eles também interferem bastante na nossa aura, tá bom? Voltou? Será que voltou, Clara? Os nossos pensamentos, eles interferem bastante no nosso campo de energia, tá? Então, tudo que a gente pensa, lembra que eu falei, né? A integração de ideias, ela acontece a nível mental, né? Tudo que a gente pensa interfere no funcionamento da nossa aura. Tudo que a gente pensa, normalmente, está conectado a um sentimento, né? A uma emoção. As emoções, elas também vão se manifestar no nosso campo de energia. Então, na verdade, o campo de energia de cada pessoa, ele é uma soma de informações, ele é uma soma de pensamentos, sentimentos, crenças, valores, né? E até estava falando, Clara, um pouquinho antes, não sei se você já estava na live, que o nosso campo de energia humano, ele também tem informações da nossa ancestralidade. Isso é uma coisa difícil de evitar. Porque a ancestralidade, ela está em nós, né? E você sabe muito bem disso como consteladora, entende muito melhor do que eu até disso. Então, como o tema da live é campo de energia humano, né? Que é o campo de energia da consciência de cada pessoa, que tem relação, que eu acabei de falar, com os nossos pensamentos, com as nossas emoções, vai ter relação também com a nossa ancestralidade, tá? Será que tudo que eu penso sobre alguém, ou quando eu estou fazendo alguma coisa com alguém, uma técnica, por exemplo, estou praticando acupuntura, será que o que eu estou pensando está interferindo no tratamento desta pessoa, por exemplo? Será que há uma interferência? Com certeza, tá? Existe interferência sim. Então, se eu sou uma acupunturista e no momento que eu estou atendendo a pessoa, digamos que eu esteja insegura com o que eu estou fazendo, ai, nossa, será que eu coloco esse ponto? Será que não coloco? Ai, tô com medo de pôr agulha. Essa insegurança, ela passa para o tratamento. Por quê? Passa, entre aspas, né? Porque
vamos dizer assim, interfere, né? Porque tudo aquilo que eu penso e sinto gera um campo também, né? O meu campo de energia, ele muda o tempo todo. Então, de acordo com o que eu tô sentindo ali, reverbera em tudo. Vai reverberar no atendimento, vai reverberar na pessoa, vai reverberar no resultado final daquele atendimento que a gente está fazendo ali com aquela pessoa, tá? Por exemplo, eu dou aula de acupuntura, né, na pós. Lá na pós, os alunos estão aprendendo a prática da acupuntura. É natural eles terem segurança, né? Eu também tinha quando eu estava estudando. É muito natural. Um médico residente está fazendo ali sua primeira cirurgia. É natural, estão ali como aprendizes, né? E todos nós passamos por isso em algum momento das nossas vidas, né? E isso naturalmente pode gerar um sentimento de insegurança que vai de alguma forma interferir no processo final. Por isso que atendimentos, por exemplo, em ambulatórios, de faculdades, de instituições, tem sempre um professor supervisor que tem um pouco mais de experiência normalmente para estar ali, acompanhando aqueles alunos, aqueles estagiários. Mas o que é o natural de todos nós? Conforme a gente vai tendo mais experiência, nós vamos nos tornando mais seguros. E essa segurança, ela vem com o nosso amadurecimento, ela vem com a prática, ela vem também, vamos dizer assim, com a nossa evolução espiritual, com a nossa evolução consciencial. Então, conforme a gente vai evoluindo, vamos dizer assim, dentro de uma profissão, é importante que o terapeuta, ele evolua como ser também, ao meu ver, isso é a minha opinião pessoal, né? Porque a partir do momento que ele olha para ele também, né, e não olha só para o paciente, mas ele tem esse olhar de que aqui é um ser humano com outro ser humano, mas não com superioridade, nossa, eu sou melhor que você. Não, justamente o contrário, eu tenho empatia por você. E por que a gente tem empatia pelas pessoas? Porque a gente utiliza a energia do chakra cardíaco. Por que a gente gera discernimento conforme a gente vai ficando mais velho? Porque a gente usa energia aqui, ó, do frontal, tá? Por que a gente vai evoluindo consciencialmente? Porque a gente utiliza a energia do coronário, tá? Gente, a minha internet hoje tá muito ruim, então eu tô travando, acho que tô caindo, voltando, tá? Eu vi que tem algumas pessoas entrando aqui agora. Eu tô tocando e depois quando eu baixar essa live eu vou ver como é que ela ficou, né? Tanto que eu falei que se eu perceber que cortou muito, amanhã eu faço ela de novo, eu repito ela de novo, porque o conteúdo é um conteúdo bem bacana, tá todo estruturado aqui e eu tive problema de conexão hoje. Tô com problema nas duas internets, né? Tanto do consultório quanto do meu celular, tá bom? Mas obrigada aí quem tá me ajudando a ficar passando esses feedbacks aí pra mim hoje, viu? Eu não imaginava que isso ia acontecer hoje, porque é muito difícil cair a internet aqui. Não sei o que aconteceu. Foi um pouquinho antes de eu começar a live que deu esse problema. Eu acho que até parece que eu escureci aqui um pouco por causa da conexão. Parece que eu não tô tão... minha imagem não tá tão clara aqui, tão clara de luminosidade, tá? Mas então vamos lá, seguindo aqui o que eu estava falando, né, sobre essa questão da insegurança, né? Então a insegurança, ela é natural em algumas fases da vida, mas a gente tem que trabalhar isso, a gente tem que se desenvolver, tá? Até inclusive isso me fez pensar num assunto, os idosos, a gente aprende com eles, né? A gente deveria aprender com eles, por quê? Porque eles são pessoas que viveram mais, que têm mais experiência e que têm muito para nos ensinar. Então, eu acho que aqui no Brasil a gente tem uma cultura que não tem esse olhar de valorização, de aprendizado com os idosos, né? Parece que os idosos são deixados até meio de lado. E ao meu ver, na minha opinião, a gente precisaria até valorizar muito eles, né? Por conta deles já terem vivido tantas coisas que a gente viveu, né? E ter a experiência para passar pra gente, né? Então, a gente evolui como profissional a cada dia, né? A gente evolui. E à medida que a gente evolui, a nossa segurança, ela tem que melhorar, né? Ela tem que evoluir também, né? Aí, agora voltando ao que eu estava falando antes do plexo solar, né? Eu coloquei uma pergunta aqui. Por que o nosso estômago parece que é sempre o primeiro a sofrer quando a gente tem um acoplamento energético, né? Estamos falando sobre campo de energia humano hoje, então já falei, né, dos acoplamentos, que é quando a energia de duas pessoas se junta, né, se une.
E às vezes a gente sente que aquela energia ela não tá tão legal assim com a gente, né? Parece que a gente foi vampirizado. E o primeiro parece que dá um sinal é o estômago, né? Ou dá uma náuseazinha, ou dá até uma dor de estômago, né? E a impressão que dá é essa. Justamente porque eu estava falando para vocês do plexo solar, né? Essa região energética, que eu chamo de chakra umbilical, que tem relação com o plexo solar, que é o plexo de inervação aqui do estômago e dos órgãos abdominais, ele é o chakra que mais se acopla com as pessoas, tanto que ele é o chakra do ego, da socialização, dos relacionamentos. Então a gente se relaciona com as pessoas através da energia desse chakra, né? E quando a gente faz essa conexão, né? Esse acoplamento energético, e às vezes a gente perde muita energia, ou como eu falei para vocês, o nosso chakra fica quase que congestionado, quase que entupido, né? Quase que bloqueado, ou sujo. A gente fala, nossa, tá com uma sujeira aqui nesse chakra. Afeta a função física do nosso corpo que aquele chakra exerce, como por exemplo o estômago, tá? Então, por esse chakra ser o chakra dos relacionamentos, ele é o chakra mais afetado no dia a dia com esses acoplamentos energéticos, tá? Não sei se vocês entenderam isso, de repente se alguém quiser perguntar alguma coisa sobre isso, tá? Então é isso que acontece. Realmente, ele é um chakra que ele sofre, o plexo solar ele sofre, tá? Então, o que pode acontecer aí com o chakra, né? O chakra, ele pode ficar estagnado, tá? O próprio campo de energia humano, né? Que ele tem muitos canais energéticos. Vamos pensar na acupuntura, né? Nos meridianos de acupuntura. A gente pode ter estagnação. O que significa isso? A energia, em vez de ela estar fluindo naturalmente, em algum ponto dela, ela para. É tipo um entupimento, né? A estagnação. E esse bloqueio, essa estagnação, ela tá ali, tá? Então, ela precisa ser vista, né, de alguma forma. E ela vai ser vista através de um sintoma, ela vai ser vista através de uma dor, tá? Ela vai ser vista através de uma sensação de uma coisa estranha. Quer ver uma coisa que acontece? Às vezes a gente tem uma sensação na garganta, como se a gente tivesse comido alguma coisa que ficou parada aqui. Quem já passou por isso? Às vezes a gente tem sensação de bola no estômago. Essas sensações que vão quase para uma coisa material, para uma coisa palpável ou densa, a gente pode dizer assim, esse tipo de estagnação pode estar no nosso campo de energia, tá? Pode estar, por exemplo, num canal energético do nosso corpo, pode estar num chakra do nosso corpo, tá? Então os chakras, os canais energéticos, o nosso campo de energia, ele pode estagnar, tá bom? O nosso campo de energia, ele pode ficar sujo? Existe isso, essa sujeira? Sim, gente, existe. Quando a gente faz acoplamento energético, isso pode se dar no nosso corpo como se fosse uma sensação de sujeira. O que é sujeira? É um acúmulo. Imagina uma sala que ela não é limpada há um ano. Ela vai acumulando sujeira, ela vai acumulando poeira, ela pode ir acumulando muita coisa. Então é nesse sentido quando a gente usa esse termo sujeira. Claro que é um termo, é uma forma de falar, tá? Mas se a gente tem muita energia acumulada e principalmente dos próprios acoplamentos que a gente faz com as pessoas, a gente pode ficar com essa sensação de sujeira, tá? Quando a gente vai trabalhar as energias de uma pessoa com a mão, por exemplo, quando eu vou fazer isso num paciente, eu percebo quando tem sujeira demais em um chakra, por exemplo. Isso é muito comum ali no chakra umbilical. A gente chega ali e tá aquele acúmulo, sabe? A gente acumula muita energia também nas costas, que é o vórtice posterior do chakra cardíaco. Ele fica ali entre as escápulas, ó. Pensa na região cardíaca na parte de trás. O chakra tem um vórtice para frente e um outro para trás, tá? Ali também, gente, ali também é um lugar que se acumula muita energia, porque a gente tem muita empatia pelas pessoas, né? E essa empatia, você tá lá ouvindo a pessoa contar os problemas dela e você fica com pena até, né? Que gera uma conexão com aquela pessoa, uma empatia. É natural, gente, não tô criticando isso não, eu tô dizendo que isso é um processo natural. Às vezes a gente fica até querendo criar soluções, né, para aquela pessoa, às vezes é um amigo seu, você fica pensando, nossa,
fulano podia fazer isso, fazer aquilo. Daí a gente toma tanto aquela dor pra gente que as energias elas se juntam, né? E começa a formar isso que a gente pode falar, sujeira das energias, tá? Tá tudo bem, isso é um processo natural do ser humano, né? Não precisamos fugir disso. O que a gente precisa é, como eu falei já mais no início da live, estarmos atentos a isso e fazermos sempre as nossas limpezas energéticas, tá bom? Já falei aqui, repito, no link da minha bio tem lá uma meditação de limpeza energética, tá bom, gente? Que ajuda bastante para ir começar a treinar, né? Vamos lá. O campo de energia humano, então, a gente pode chamar de energia consciencial, tá? O que a gente pode fazer com as nossas energias, então, né? Vamos agora para uma parte mais de manipular, né? Por exemplo, vou pegar essa xícara aqui, o que eu posso fazer com essa xícara? Eu posso manipular ela, né? Mexer de um lado para o outro. Se eu quiser, eu posso jogar no chão e quebrar, né? Eu posso colocar líquido, né? E com a energia, a gente pode também trabalhar com as energias a partir da nossa vontade, a partir da nossa consciência, como eu fiz com essa caneca aqui agora? Sim, a gente pode sim manipular as energias, né? Eu acabei de falar. Vamos fazer limpeza energética do nosso próprio corpo. A gente faz isso de forma consciente. A gente faz isso através do nosso próprio pensamento, tá? As energias do corpo, o campo de energia humana, ele sempre obedece o nosso comando mental, ele sempre obedece a nossa vontade, tá? Então a gente pode manipular tanto as nossas energias como as energias de uma outra pessoa. Então quer dizer que se eu estou conversando com uma pessoa, eu posso manipular as energias dessa outra pessoa? Sim. A gente faz isso através de técnicas, né? A gente precisa ter esse conhecimento. Quando um paciente deita na maca e vem para fazer reiki, por exemplo, o terapeuta que trabalha com reiki, ele está manipulando as energias daquela pessoa, tá? Então é possível. O que mais a gente pode fazer com as nossas energias? A gente pode doar, a gente pode absorver energias de uma outra pessoa ou de um lugar, né, de uma cachoeira, por exemplo, que tem muita energia imanente. A energia imanente é uma energia mais da natureza, mais pura, tá? Menos processada. A gente pode exteriorizar, né, que seria isso aqui, ó, mandar, né? Eu posso mandar energia para vocês aqui agora, né? Eu tô exteriorizando, a gente manipula as energias. E a gente pode fazer isso com a nossa própria energia também, tá? Sempre que eu dou curso presencial, eu faço uma dinâmica com as pessoas que é isso aqui, quem quiser pode fazer aí, tá? Coloca as suas mãos de frente, assim, palma da mão com a palma da mão, e mantém por um tempinho ali, pode ficar olhando para esse espaço, tá? Que você tem aí criado entre as suas mãos. Só que é importante você colocar bastante atenção, assim, você tá concentrado nisso, bastante atenção mental. Quando você se concentra bastante, aí vai depender de cada pessoa o tempo que vai precisar ficar aqui para sentir alguma coisa. Eu já tô sentindo no meu. Você já começa a sentir o seu campo de energia humana, tá? Você pode sentir uma mudança de temperatura, que nem a minha deu uma esquentadinha. Eu já tô sentindo ela meio que empurrando um pouquinho, então eu já sinto o tamanho que ela está, tá? Quando a gente trabalha com a harmonização energética de um paciente, por exemplo, aqui no consultório, eu percebo que o campo de energia dele aumenta bastante, tá? Ele dá uma subida, assim, de tamanho, né? De centímetros mesmo. Às vezes ele começa assim, né? Pequenininho, daqui a pouco ele tá desse tamanho, ele fica bem maior, às vezes até 5 vezes maior. Então, o campo de energia humana, ele pode ser manipulado, tá? Não sei se alguém que está aqui na live fez o exercício, mas se quiser comentar aqui na live mesmo, ou você que está assistindo a live gravada, colocar nos comentários, é bem legal para mim saber como é que tá a experiência de vocês com relação a isso, tá bom? E como eu tô falando sobre manipular o campo de energia, exteriorizar, captar energia, vamos falar de um termo que é bloqueio energético, né? Por que uma energia fica bloqueada? Por que a gente gera uma estagnação de energia no nosso corpo? Por que eu gerei uma estagnação de energia aqui nesse ombro, ou aqui na garganta, ou aqui no peito, ou aqui na minha cabeça? Por que isso acontece, né? Esses bloqueios. Já pararam para pensar nisso?
né? Porque as pessoas falam muito isso. Minha energia está bloqueada? Eu tô com algum bloqueio? As pessoas gostam de perguntar isso. Mas será que as pessoas param para pensar por que isso acontece? Né? Por que as energias bloqueiam? Então, as energias, elas estão se movimentando o tempo todo a partir do pensamento, a partir do sentimento. Elas têm uma fluidez natural, elas têm um trajeto para acontecer. Né? Os chakras, por exemplo, eles têm um vórtice jogando para frente, outro para trás, e a energia se movimenta entre os nossos próprios corpos sutis. Tá? Os canais energéticos meridianos de acupuntura, eles têm um canal certo. Por exemplo, o estômago, ele desce, né? Ele desce. O que acontece se o estômago muda de direção e vai para cima em vez de descer? A pessoa vomita, né? Por exemplo. Por que essas coisas acontecem? Já pararam para pensar nisso? Por que um bloqueio energético acontece? Tá? Então, por vários motivos, tá, gente? Um dos motivos é quando a gente tenta não sentir dor. Dor emocional. Tá? Então, quando acontece uma coisa na vida da pessoa que ela bloqueia aquele sentimento porque ela não quer sentir aquela dor, ela não quer viver aquela dor, ela não quer sentir aquilo, então ela finge que ela não tá tendo aquele sentimento, ela nega o próprio sentimento. Um sentimento, quando ele vem, ele precisa ser expressado, tá? Até mesmo a raiva, que a gente tem a raiva como um sentimento ruim. Ele tem que ser expressado. Ah, mas é ruim a pessoa ser raivosa, todo dia ela tá com raiva. Sim, porque daí é um excesso de raiva, aí é ruim mesmo. Agora, se alguém me dá um tapa na cara, eu tenho que sentir raiva. É natural, porque se eu não sentir, significa que eu bloqueei aquele sentimento. É uma reação muito natural, entende? Então a gente tem que ter uma dose até mesmo de uma certa agressividade, né, nos nossos sentimentos e nas nossas expressões também. Isso também acontece muito com crianças, né? A criança sente vergonha do próprio sentimento, da própria emoção, então ela fecha, meio que fecha mesmo, tá? E isso reverbera no nosso sistema, porque o campo de energia, ele sente tudo, tá? Ele sente, então se a emoção veio, mas ela foi fechada, ela tem que parar em algum lugar, então ela para em forma de estagnação, tá? Então, por isso que a gente tem às vezes uma dor pontual no corpo, né? A gente tem até um problema de saúde que se torna uma doença mesmo, tá? Por conta disso. Traumas vividos na nossa infância, né? Ou infância, né? Maneira de dizer, no nosso passado, né? Em algum momento da nossa vida, um trauma mesmo, uma experiência muito dolorosa, uma experiência ruim, né? Que nos tirou do eixo. Isso também pode gerar um bloqueio energético. Quando a gente tem um ressentimento muito forte, tá? Aquele ressentimento, às vezes, com alguém que fez algo para nós e aquilo fica guardado, a gente ainda não processou, aquilo fica estagnando, bloqueando as nossas energias também. É muito comum a gente encontrar bloqueio energético do cardíaco por conta de ressentimentos, tá? E é muito lindo desbloquear as pessoas. Eu adoro, acho lindo, porque a pessoa muda mesmo. Ela começa a liberar amor, ela fica mais afetuosa, ela começa a gostar mais de contato físico, assim, de abraços. É muito legal a gente ver isso acontecendo na prática, sabe? E assim, os chakras, eles também podem entrar em bloqueio energético por inatividade do chakra ou por uma hiperestimulação, tá? Então, eu gosto de pegar o exemplo do laríngeo, porque tem pessoas que elas falam tanto, elas não têm filtro, elas não têm discernimento, elas falam tudo que vem na cabeça delas. E isso é uma superestimulação do chakra, tá? E tem o contrário também, a pessoa que é extremamente tímida, ela não gosta de se expressar por vergonha, ela engole muito sapo, é muito passiva, é sempre muito reservada. E aí ela tem uma inatividade do chakra, porque a função dele é a expressão, né? Então ela não pode estar nem de mais nem de menos, ela tem que ter uma dose equilibrada. E isso pode gerar problemas de saúde, por exemplo, na tireoide, nos órgãos relacionados a essa região, ao próprio plexo da inervação da coluna cervical, pegando esse exemplo aqui do laríngeo, tá? Mas isso acontece com outros chakras também. Bem, pessoal,
esse é o assunto que eu tinha para trazer para nós hoje, campo de energia humano, né? Eu tive um probleminha de conexão em alguns momentos, não sei como é que ficou para ficar gravada essa live, né? Algumas pessoas até saíram da live por conta disso. Depois eu vou ver como é que ficou e qualquer coisa até repita essa live por conta disso, tá? Quero saber se alguém tem alguma pergunta, algum comentário. E assim, enquanto eu vejo se alguém quer falar alguma coisa, aproveito para dizer que esse assunto do campo de energia humano, dos corpos sutis, dos bloqueios energéticos, dos bloqueios dos chakras, eu acho de extrema importância que os acupunturistas tenham esse conhecimento, tá? É um conhecimento que não é ensinado nos cursos de acupuntura, tá? Não faz parte da grade, só que é algo muito importante, que soma muito, que traz para o acupunturista muito mais profundidade no que se diz respeito às energias do corpo dos seus pacientes e de você mesmo, né? Então eu super recomendo que se aprofunde nisso, tá? No meu curso Chakras na Prática do Acupunturista, eu trago muita informação sobre o campo de energia humana, eu falo muito sobre os chakras, sobre os bloqueios energéticos, falo muito sobre os corpos sutis também. Então é um curso muito direcionado para acupunturistas, né? Onde ali eu estou unindo a teoria dos chakras com a acupuntura e como utilizar pontos de acupuntura para estimular os chakras, né? Ou para desbloquear os chakras. Então isso é bem legal. Trabalho com esse método na minha prática clínica, no consultório, tendo resultados muito legais, né? As pessoas gostam muito, os pacientes gostam muito, eles acabam se afinizando muito com os termos, né? Eles já chegam perguntando como é que tá meu chakra. Isso é bem legal. Eu gosto bastante também de ter essa interação com as pessoas com relação aos chakras. Certo, pessoal? Então, vou dar uma boa noite para vocês. Cheguei ao final aqui desse conteúdo. Você que está assistindo esse vídeo gravado, que ficou aqui até o final, né? Fique muito à vontade para fazer comentários, perguntas. E vejo vocês na próxima semana. Boa noite!